Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, sobre o assunto de projeto conceitual dentro do âmbito da engenharia. A nossa aula é do dia 31 de agosto, turma do horário EF tarde. Então, vamos lá. Projeto conceitual. Quando a gente fala de projeto, né, o ato de projetar, né, consiste tanto em formular um plano para satisfação de uma necessidade. Essa necessidade ela pode ser específica ou até mesmo solucionar um problema, né? Um conceito que a gente fala, o projeto, o problema, a necessidade, ela tem três fundamentos geralmente, né? É uma necessidade de um setor, de um segmento, é um problema que ocorre continuamente ou vem ocorrendo e precisa ser solucionado, ou uma demanda de alguém querer, alguém ter o desejo daquele que seja feito, realizado, desenvolvido, né? Se tal plano resultar na criação de um elemento físico, né? Esse elemento físico daria origem, seria o produto. Então, esse produto ele deve ter algumas características para ele ser considerado um produto, não só que atenda ao sistema, mas de forma satisfatória, né? Primeiramente, funcional. Quando a gente fala funcional, o produto deve apresentar um desempenho que atenda às necessidades e expectativas do consumidor. Então, se ele é em função lá de solucionar um problema, esse produto ele tem que solucionar o problema, ou minimizar o problema, ou otimizar um processo, né? Se é alguma coisa que alguém deseja, que atenda essas expectativas, e assim por diante. Esse equipamento funcional nada mais é do que um dos princípios mais básicos, né? Do produto atender, no qual propósito ele foi submetido, que ele foi designado, que ele foi concebido, né? Seguro. O produto não deve oferecer perigo ao usuário ou para outros elementos. Perigos que não podem ser evitados, né? Digamos que não podem ser suprimidos dentro do projeto, devem ser precavidos de anteparos, elementos protetores e se isso não for possível, informações apropriadas ou avisos, né? Devem ser fornecidos. Hoje aí nós temos algumas normativas que regem essa caracterização da segurança, as NRs, né? NR2, por exemplo. Então, hoje se preza muito essa questão da segurança no quesito de funcionalidade, de manuseio, de operação. Então, se a máquina tem alguma peça lá móvel, aparente, tem que estar protegida. Os operários hoje, dependendo do tipo de operação, ele tem que ter ocupação das mãos, né? Para não ter mão ociosa ou livre que possa provocar um acidente. Então, algumas características já estão sendo não só colocadas em prática, como alteradas para esse viés da segurança, né? Todo projeto, todo produto que seja desenvolvido, sempre se pensa em ser competitivo, né? Ele deve ser um forte competidor em seu mercado. Então, um conceito lançado, um projeto lançado, uma peça desenvolvida, se entende-se que, além de atender de forma funcional o propósito do que ele quer, que ele foi designado, né? Ele seja competitivo, né? Ele seja atraente para o mercado, para o usuário, para o consumidor, para a cadeia em qual ele está inserido, né? Além desses conceitos, de forma direta, ele tem que ser confiável, a confiabilidade de um determinado nível de que o produto irá desempenhar suas funções propostas de forma satisfatória ou sem falhar até uma determinada idade. Nem tudo que é projetado ou é feito, a gente sabe que tem uma durabilidade eterna, mas ele requer manutenções, intervenções periódicas, ações que vão fazer com que o prolongamento da vida útil do elemento seja possível, né? Então, quando a gente fala em confiabilidade, é justamente nesse momento. O equipamento mesmo, ele passando por as manutenções, ele seja seguro de ser utilizado ao longo do tempo. Utilizável, né? Ó, o produto deve ser amigável ao usuário, adequado às especificações como tamanho, aqui eu coloquei alguns exemplos bem diretos, como tamanho, resistência, postura, alcance, a potência, força, né? Controle humano. Então, independente da área que você pense, quando a gente está trazendo esses conceitos aqui, você pode pensar num produto, você pode pensar num equipamento, você pode estar pensando aí num um mero aplicativo, por exemplo. Opa, desculpa. Um mero aplicativo, por exemplo. Então, pense na interface, né, na comunicação, equipamento homem, equipamento máquina, né? Equipamento
máquina, ser humano. Em que sentido? De ele ser agradável, de ser amigável, que a gente fala, né? Então, ele trazer aquela boa perspectiva, questão de ergonomia, de utilização, dedução dos componentes, da sequência de elementos. Logicamente, muitas delas podem ser uma consequência do projeto, mas outras podem ser pensadas e levadas em conta a fim de fazer com que ele fique mais fácil de ser utilizado, né? Digamos assim. Manufaturável, o produto deve ser produzido a um número mínimo de componentes, reduzido, né? Adequados à produção em massa, com dimensões e resistência sob controle. Então, quando a gente pensa aí que o produto que a gente pensou seja uma ideia, digamos que ela possa ser funcional, ela seja competitiva, né? Ela seja confiável, mas será que ela é possível de ser fabricada? Eu vejo que são vários parâmetros, né? Vários indicadores que sempre vai ter ali um meio termo, um pode ser atendido mais do que o outro, mas no final a gente tem que ver se todos eles são, digamos assim, plausíveis, né? Porque querendo ou não, independente do modelo, do equipamento, do sistema, alguma coisa pode inviabilizar aquele projeto. Por exemplo, manufaturável. Estou batendo muito nessa tecla do manufaturável, porque a gente já se deparou com vários projetos que são conceitos extremamente bacanas, altamente inovadores, trazem uma confiança, né? Assim, você tem aquela sensação que ele é extremamente confiável, fácil utilizável, mas ele ainda não tem capacidade de ser produzido ou mantido numa região que a gente está, em função de características de hardware, de equipamentos, de periféricos que vão trabalhar com ele. Então, você vê isso muito na indústria. Hoje, a indústria, você tem equipamentos, parâmetros, né, que possam trazer aí diversos dados, características para você na sua produção, mas o seu equipamento não está compatível com esse sistema, né? Ele não tem esse sistema aí de alimentar essas informações e assim agregar valor. Mercável, né? O produto deve ser comparado, né? E os serviços de assistência técnica devem ser disponíveis. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas hoje, quando vão fazer uma pesquisa, vão fazer uma análise de mercado em relação a um produto, um componente, um fornecedor, poucas pessoas levam isso em consideração. Em que sentido? Muitas vezes você encontra lá um produto num preço mais acessível, numa característica que atenda num patamar menor de investimento, mas será que ele tem o pós-venda, né? Tem aquela apoio, aquele suporte técnico após a sua aquisição, a sua utilização lá, né? Que você está lá usando, depois de um tempo, quando a confiabilidade dele começar a reduzir ali devido ao desgaste dele, né? Se a confiabilidade, será que estará lá com o suporte que essa empresa pode nos dar? Então, diversos pontos devem ser levados em consideração. Nós, por exemplo, fazemos muito essa E análise. Opa, isso aí Marcão, tem muito nos produtos que vêm da China, né, professor? com As certeza, máquinas de lá, com certeza. que são várias peças totalmente diferentes uma da outra, não segue um padrão, né? Não, nem chinês assim. Isso a gente está falando, às vezes, de equipamentos até de um nível um pouco mais elevado, mas sempre tem aquela expressão assim, né? Ah, eu conheço um que vende mais barato, né? Eu tenho um amigo que resolve. E aí, será Aham. que esse suporte, né, a confiabilidade desse serviço, desse produto, depois de um tempo, né, tornam ele realmente... Porque, assim, isso é um outro ponto, um paradigma muito interessante. Às vezes a gente faz algumas pesquisas com os alunos, né, a nível de informação, e perguntam para os alunos, né, qual seria o projeto deles, assim, a ideia de sucesso dentro da engenharia. A grande maioria pensa em montar uma empresa, desenvolver um produto e ficar rico com ele, né? Vamos, logicamente, isso é generalizando bem, conhecendo bem os resultados. E aí você pensa assim, mas você pensar em desenvolver um produto, tranquilo. Tecnicamente é simples. Mas quando você começa a olhar em todos esses pontos, e tem uns que a gente sempre argumenta e pergunta, quando você lança o seu produto, você desenvolve o seu equipamento, você pensa na assistência técnica que você vai dar para ele? Em que sentido? Não só de reparos, mas de suporte técnico. Então, vamos pensar numa linha de software aí hoje, por exemplo. Né? Muitas das indústrias hoje, empresas, trabalham com banco de dados associado a um software.
seja para a gestão da empresa, seja para a gestão de estoque, seja até mesmo para a gestão de custos ali da produção, né? Ou desenvolvimento. Vamos usar um exemplo bem prático, aplicável nosso software, nossa ferramenta de utilização software, né? De projeto. Que a gente não estuda tanto comércio aqui, a gente, né? O pessoal do comércio que estaria mais dentro desse exemplo. Mas, por exemplo, nosso software. Se nós estamos desenvolvendo um projeto e lá, em algum momento, nós temos um problema com o software e eu preciso de uma assistência técnica. Eu preciso ter um telefone lá para eu ligar, um 0800, aonde ele vai me dar um suporte, porque eu comprei aquele pacote, né? Eu comprei aquele software como ferramenta, eu tenho aquele sistema como gerenciador lá do meu empreendimento, da minha empresa, e esse suporte, ele vai ser satisfatório ou não? Ele vai resolver o meu problema ou não? Né? E aí, dependendo dessa resposta, dependendo desse aparato, é o que vai tornar ele mercável ou não. Porque eu posso ter sido o primeiro, o terceiro cliente a ter comprado, mas talvez a proliferação da usabilidade desse sistema não leve ele a vingar futuramente, né? Ele não seja mais, ele não tenha ganho de mercado, ele não tenha aquela característica. Em diversos segmentos você está vendo isso, né? Então, hoje em dia, quando você vai pensar em confiabilidade, quando você vai pensar em investimento, rendimento, né? Esse quesito do mercado, ele é muito interessante. Não é só comprar, é os aparatos, os sistemas. Eu ia dar o exemplo também lá em sistemas hidráulicos pneumáticos, nós fizemos muito essa comparação em relação a compressores, né? Muitas vezes você vê equipamentos no mercado muito mais acessíveis. Eu não vou falar que são oriundos da China, são diversas regiões oriundos, mas hoje em dia quase tudo é fabricado na China. Mas você vai ver a sede da empresa, ela é de uma origem de outro país, de uma Europa, alguma coisa assim, de uma região diferente. E muitas vezes você não recorre ao mais viável justamente por causa de assistência, né? Reparos, podemos falar assim. Que são máquinas operatrizes que se desgastam, né? Trabalham com sistemas de repetição, são levadas ao extremo constantemente e elas têm uma depreciação, desgaste e elas requerem um plano de manutenção. Então, você comprou equipamento hoje lá que já tem um manual falando que você vai ter que fazer intervenção nele em menos de 6 meses, né? Para manter a garantia do mesmo, manter a funcionalidade do mesmo. Então, requer ali um suporte por trás de você ter uma assistência, você ter um apoio, né? Você poder buscar essa informação. E aí, quando a gente falou aquela questão dos alunos que pensam em montar uma empresa, todos pensam em gerar um produto e vender, mas não pensam no pós-venda, né? De manter aquele produto no mercado. Porque você pode gastar muita energia desenvolvendo um produto, comercializando ele, e ele vai ter um pico lá, na hora do momento do início do comércio, até as vendas, mas depois você manter ou esse crescimento ou o nível de vendas, né, durante um tempo, é outra história. Para ele subir e cair, é muito fácil. Então, você vê muitos produtos aí que eram no mercado um tempo atrás, seja ele de cozinha, seja ele do lar, seja na indústria, diversos aparatos, né? E hoje você não vê tanto mais porque talvez ele não era tão mercável quanto se esperava, tá? Então veja que isso se aplica a diversas áreas, diversos conceitos, ok? Sobre a tomada de decisão. Então a gente estava falando aqui inicialmente sobre o projeto, né? O projeto nada mais é que um conjunto de decisões. Se vocês olharem aqui, você desenvolver um elemento são várias ações, decisões, né, que vão levar ou não ao resultado ou à satisfação em relação a todos esses pontos, né? Mas e a tomada de decisão? A gente fala de tomada racional de decisão, né? Os projetistas têm que tomar decisões, às vezes poucas, às vezes muitas, algumas a priori, a gente pode falar, né? Outras em comum acordo. A tomada de decisão é um processo sistemático e tem literaturas, né? Tem técnicas para você tomar uma decisão. A gente vai falar uma delas aqui que envolve 8 pontos, 8 diretrizes, no fim de você se assegurar na tomada da sua decisão, tá? Pessoal, uma coisa muito interessante, nós, engenheiros, estamos estudando, como eu já comentei com vocês, nem todos vão ser projetistas, nem todo engenheiro é projetista, tem aqueles que têm mais afinidade lá com parte de manutenção, parte de produção, a parte financeira, tem várias áreas, mas todos nós vamos estar sujeitos a decisões, a tomar uma ação, então vai ter aquele momento que vai parar, todo mundo vai parar e vai olhar para você, e aí, né?
qual vai ser, o que nós vamos fazer. Então, essa decisão que nós vamos tomar, sempre a gente vai ter que ter um embasamento. Vale a pena a gente ter um respaldo. Tem várias características que a gente pode ter intrínsecas, né, que levam a gente a tomar essa decisão. Então, a gente vai falar 8 pontos em relação à tomada de decisão, tá? Primeiramente, esses 3 itens, eles trabalham em conjunto, né? Adequabilidade, factibilidade e aceitabilidade. Eu tentei trazer exemplos mais aplicados, direcionados ao sistema. Por exemplo, quando as Forças Armadas reconhecem a importância do pensamento claro e na tomada racional de uma decisão, por parte de seus generais, eles procuram conselhos de engenheiros sobre como proceder, né? Então, se você fizer uma análise aí, por exemplo, histórias de guerra, histórias de grandes decisões, geralmente a gente vê aquele vídeo que tem várias patentes sentadas numa mesa, né? O presidente pergunta, e aí as patentes vão falando, os pontos de vista. Tem diversos pontos de vista ali, né? E um deles sempre é da área de exatas, mais associado a um engenheiro. Por quê? Porque o engenheiro é aquele cara que pensa sistemático. A gente trabalha, a gente estuda para pensar de forma sistemática, né? Em que forma sistemática? Se eu tomar essa decisão, qual vai ser a consequência? Podem ser essas duas. Mas para ser essas duas, influencia o quê? Quais seriam mais propícios ou não? Então a gente pensa de forma sistemática. Muitas vezes a gente pensa até no contra, né? Tem a expressão de algumas indústrias conhecida como engenheiro do contra. Por exemplo, se você pensar em grandes corporações, se você tem lá uma comissão para tomar uma decisão, e se todos tomarem a mesma decisão, ou optarem pelo mesmo item, aquela decisão ela não é levada à frente. Como assim? Digamos, nós somos um corpo de engenheiros aqui na nossa turma. São 28 pessoas, né? 29 pessoas com o professor. E aí é colocado uma proposta, um problema para a gente, juntamente com uma solução. Se todos votarem na mesma solução, essa solução ela não é implantada. Por que ela não é implantada? Porque nenhuma das 28 pessoas presentes conseguiram visualizar o problema que ela pode gerar, né? Ou uma futura consequência daquele problema. Então, o pensamento sistemático leva nós a pensarmos justamente nisso, né? Os ICs, as condicionantes, as causas e consequências. Então, vamos lá. Os militares percebem que os engenheiros empenham enormes quantidades de recursos em grandes projetos, né? Sem qualquer possibilidade de recomeço. Então, quando a gente começa um projeto, a gente deu start, a gente tomou a primeira decisão, seja ela da localização, seja ela do tamanho, seja ela da geometria, aquela decisão ela não pode voltar atrás. Qualquer reestruturação, remodelagem dessa ideia vai impactar no desenvolvimento como um todo, né? O conselho fornecido pode ser resumido assim, por exemplo, a ação contemplada é adequada se sua aceitação de fato atingir o propósito, né, intencionado. Como a gente pode falar nisso? Meu mouse está meio sensível aqui, mas vai dar certo. Como a gente pode falar isso? Uma ação, né, uma vez que é adequada para a gente, analisado e visto que ela está em comum acordo ali com a continuidade, né, é aceitada fácil ela ser o propósito de atingir o seu propósito, atingir sua consequência. Uma ação contemplada, factível, né, se puder ser desenvolvida com conhecimento, não mão de obra, e dinheiro, material disponível, ou se puder ser feita em tempo hábil. Então, quando a gente pensa numa proposta, nós pensamos se, primeiramente, né, existe recurso disponível para isso. Recursos tanto monetários quanto de matéria-prima, talvez, né? Se o tempo para execução ele é propício. Às vezes a gente tem um projeto para ser desenvolvido, mas eu não tenho mão de obra qualificada para desenvolvê-lo, ou o tempo que está sendo solicitado não é hábil, não é coerente com a proposta a ser desenvolvida, né? Uma ação contemplada é aceitável se os prováveis resultados equivalem ao valor dos custos calculados. Então, nós temos lá um valor a ser investido, temos um propósito, temos um tempo, porque eles falam, né, aquela velha expressão que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro porque é o custo, né? Você ter ali estimado 6 meses de um projeto, de uma equipe, de um grupo de pessoas trabalhando, 2 meses de prorrogação desse prazo
são 2 meses a mais de custos, né? Em que sentido? Salário da equipe, né? Manter aquela equipe, manter a estrutura e assim por diante. Então, contemplada, né? Só se tudo isso for favorável, né? Se estiver dentro dos cálculos, desde as estimativas, logicamente com as margens de segurança e outras características, nós vamos avançar no nosso projeto, tá? Isso aqui nós estamos falando de adequabilidade, factibilidade e aceitabilidade, né? Alternativa satisfatória. Isso aqui é uma outra coisa muito interessante. Se uma ação contemplada é adequada, factível e aceitável, ela se torna uma alternativa satisfatória. Se você tem um problema, você vai pensar numa solução. Se essa solução é satisfatória, muitas vezes a gente não para ali. Eu pego esse resultado, essa proposta satisfatória, essa alternativa, coloco ela aqui do lado. E vamos buscar outras, né? Para ser comparado com outras alternativas. Se pudermos comparar duas alternativas satisfatórias e escolher a melhor, uma estratégia de otimização poderá ser criada ou selecionada a fim de lidar com grandes quantidades de alternativas satisfatórias. Muitas vezes a gente não tem uma única solução para um problema, tem diversos. Umas pode ser um pouco mais complexa, outra pode ser mais mercável, a outra pode ser um investimento menor. Logicamente, a gente pode também fazer um compilado, né? Vou pegar as características de todas essas possíveis alternativas e vamos tirar o melhor dela. A gente pode falar que é como se fosse uma condensação de compósito, né? Quando a gente fala de materiais compósitos nada mais é do que conjunto de elementos distintos que, quando trabalham em conjunto, a gente tira o melhor de cada um deles ao mesmo tempo. Um exemplo disso, vamos falar aqui de uma viga de concreto. Uma viga de concreto, um pilar, ele trabalha com aço e concreto. O aço é excelente em tração, não é muito bom em compressão. Já o concreto, ele é excelente em compressão, mas é péssimo em tração. Então, quando você trabalha ali concreto e aço junto, para fazer uma viga, um pilar, por exemplo, você tem o melhor da compressão e o melhor da tração trabalhando juntos. Consequentemente, você tem o melhor resultado na sua alternativa, né, de utilização. Então, veja que muitas vezes a gente tem uma proposta, uma solução, mas ela não é a única, a gente sabe que pode ter outra. A gente vai buscar a fim de fazer qual delas é a satisfatória. Conjunto de especificações, né? Um conjunto de especificação são desenhos, textos, lista de materiais, instruções que constituem memorando de decisões. Isso aqui é uma coisa muito importante, eu vou bater muito isso com vocês mais para frente, discutir muito isso. É uma forma que permita o fabricante ou ao usuário concretizar a função de forma segura, confiável, competitiva e útil, de acordo com a satisfação do usuário, né? O que esse conjunto de especificações não revela é quais seus elementos se encarregarão individualmente ou em conjunto, né, das questões de segurança, confiabilidade, competitividade, os pontos chaves, né? Então, a gente falou que se a gente tem um problema, geralmente nós dividimos, dependendo do tamanho do problema, ele em microproblemas, são micro etapas a serem vencidas. Cada etapa dessa vencida leva, né, à solução do nosso objetivo, que é o nosso objetivo, mas um deles está associado à confiabilidade. Será que a alternativa satisfatória naquele momento é a melhor em relação à confiabilidade, ou em segurança, ou em usabilidade, né, funcionalidade, competitividade? Veja que está tudo ligado. Pessoal, não quero que vocês fiquem loucos achando que nunca vai dar certo. Ele vai dar certo. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os alunos é que todo projeto, quando você começa a desenvolver ele, você vai fazendo diversas atividades sequenciadas, né, que vão sendo consequência do seu projeto, do seu desenvolvimento. E quando você termina o seu projeto, quando você chega num ponto ali que você fala, aqui está um entregável, você é a primeira pessoa a saber já como melhorar ele. Como assim? Você sabe quais foram os problemas que você teve durante o desenvolvimento, quais pontos lhe deram mais trabalho, quais pontos impactaram o que você teve que alternar ou mudar. Então, quando termina um projeto, vocês são os primeiros a saber como otimizá-los, tá? Mas você tem que ter o discernimento, tem que ter a noção de que ele está atendendo ao objetivo, ele é funcional, ele é usual, né, usável, mercável, competitivo, seguro. Poderia ser melhor? Poderia. Mas isso nós vamos colocar numa versão 2, uma otimização. Existe ainda um ponto de vista que não foi dado o retorno para a gente, porque quando um projeto está sendo desenvolvido, ele está sobre os nossos olhares. Mas a partir do momento que ele vai para o mercado, todo mundo começa a usar,
que vem pessoas distintas fazerem a utilização, distintas de sentido. Lembra que a gente falou na primeira aula lá, questão dos projetos, né? Então a gente pensa muito naquela linha: produto, projeto, desenvolvimento, construção, fabricação e venda. Mas os fatores transversais, né? Então, dependendo do nosso conjunto, nosso elemento lá, vão vir parâmetros socioculturais, etnias, religiões, gênero, diversos outros fatores culturais, políticos, né, sociais, a gente já falou, que vão impactar e ali talvez traga um outro patamar de análise, outros parâmetros que eu posso empregar e aí melhorar o nosso produto. Se vocês observarem, diversos equipamentos, produtos, sistemas que nós temos hoje, eles começaram numa característica e já estão em outro patamar hoje. Por quê? Porque eles foram testados, né? Foram colocados à prova na mão do usuário. Por exemplo, vamos ser bem sistemáticos. Por exemplo, um dia lá que aquele cara subiu no palco e falou que ia desenvolver um celular sem botão, né? O cara da Apple, né? E aí ele falou, pô, como um cara vai propor um celular sem botão, né? Impossível. Como eu vou discar, como eu vou ligar, como eu vou fazer as coisas no celular? Aí ele surgiu primeiro. Aquelas primeiras telas talvez não eram muito acessíveis, né? Em sentido do quê? Resolução, qualidade, sensibilidade. Tinha as telas capacitivas, tinha as telas resistivas, você tinha que ter a canetinha para funcionar, né? E aí foram melhorando. Hoje em dia, se você vê um celular com botão, você acha ele estranho, né? O estranho hoje é um celular ter botão, digamos assim. Então veja como foi migrando, foi testando, foi indo para se tornar um produto de ponta, né? Conjunto de decisões, os pontos de vista da decisão. Conjunto de decisão é expresso em termos dos parâmetros de pensamento do projetista, tem como objetivo em função segurança, confiabilidade e outros pontos assim por diante. Por exemplo, conjunto de especificações para uma mola helicoidal, né? Para serviços estáticos, pode ser definido e exposto como uma pessoa que não tem talvez uma mente sistemática, não pensem de uma forma mais construtiva, em sentido de pensar que aquele produto ele tem que ser manufaturado, ele tem que ser produzido, da onde vai ser a origem dele. Uma pessoa que não pensa nesse sentido, ele vai pensar o quê? Se eu preciso de uma mola, qual o tamanho da mola? Né? Tamanho, sentido, diâmetro, altura. Talvez, quantas voltas ela tem? Comprimento dela, né? Qual a força dela? E talvez o tamanho do fio. Veja que ele pensa de uma forma mais estética, mais usual, mais naquela que existe, que vai caber ali onde eu preciso, né? Se nós formos pensarmos, né? Observe que esses itens são requeridos pelo fabricante da mola para poder produzir uma mola sob demanda. No entanto, né? Não está claro, ou seja, a especificação do diâmetro da espira considera a função de segurança, assim por diante. Nem se o fabricante da mola se importa com isso. Contudo, o projetista deve se preocupar na correta especificação do conjunto. Então, se a gente for pensar de forma sistemática, né, nós vamos pensar em informações técnicas que serão decisões, né, que nos dará subsídio para as decisões. Por exemplo, eu vou pensar assim, se alguém me propõe hoje a construir uma mola, talvez eu pense no quê? Qual a aplicabilidade da sua mola? Porque dependendo da aplicação da mola, eu vou pensar em qual é a composição da mola. Aí você me pergunta assim, professor, mola só tem mola de aço, né? Não estou com nenhuma aqui agora, tá? Poderia ter pego para vocês. Indústria alimentícia usa muito mola feita de polímeros, né? Molas plásticas, digamos assim. Por quê? Estão em contato com o alimento, são mais fáceis de ser fabricadas, são atóxicas, podemos dizer assim, né? Está impactando em custo, em vários fatores. Então, quando você trabalha, por exemplo, o material da mola, talvez para o projetista isso é fundamental. Tratamento, né? Pintura, qual vai ser o acabamento dela, influencia lá na nossa decisão de produção. Comprimento dela, seja ela em repouso, né? Estendida, qual o comprimento dela. Qual a força, né? Que vai ser necessário suportar em função do deslocamento para a gente gerar o fator, o constante de cada mola, né?
para a gente poder calcular a constante da mola, que a mola é um elemento de absorção de energia e ela vai devolver a energia depois que essa força for retirada. Ou seja, tem que ter uma constante ali que faça esse trabalho. Né? Fator de segurança desse meu projeto, desse meu sistema, perfil livre. Como assim? Perfil do fio livre, né? Não necessariamente a mola, ela precisa sempre ter uma seção circular. Dependendo da força, ela pode ser quadrada, retangular. Isso vai estar impactando aonde? Na capacidade de força, no curso dela, né? Em diversos fatores. Então veja que a gente, com pensamento sistemático, nós vamos tomar decisões baseado em informações mais técnicas, mais aprofundadas. Para alguns usuários, não. Basta, preciso de uma mola de tamanho tal, diâmetro tal, e que fique ali. Ah, mas se depois a mola não exercer a força necessária, essa mola era para suportar uma carga, ela não suporta, ela cede. É uma consequência, talvez, que não foi pensado durante os processos de desenvolvimento, né? Questão de levantamento de dados. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos a nossa linha de raciocínio em relação a essa concepção? Sim, professor. Tranquilo. Sim. Legal. Decisões a priori versus variáveis de projeto, né? Muitas vezes nós nos deparamos ali com uma tomada de decisão que a gente tem que bater o pé, a linguajar popular, né? Na verdade, a gente tem parâmetros, requisitos e conhecimentos a fim de falar. Isso tem que ser assim. Os demais vão ser em função disso, né? Então, essas decisões a priori ou variáveis de projeto são pontos chaves que vão levar ao sucesso ou fracasso do projeto. Por quê? Dependendo lá, precisamos desenvolver um motor hoje, um exemplo, bem aberto. Decisão inicial nossa, a priori, seria o quê? Qual vai ser a fonte de alimentação desse motor? Nós vamos fazer um motor a gasolina, um ciclo Otto, um ciclo diesel, ou motor elétrico, né? Ou um motor de outro nível aí já, híbrido, com fontes alternativas aí, né, de alimentação. Então veja que são decisões a priori que levam como consequência o resto das decisões do projeto, né? As primeiras decisões do exemplo anterior, né, da mola, podem ser tomadas de antemão, denominam-se decisões a priori. A última decisão, aquela que é tomada do fio, é denominada variável de projeto. Um fator determinante na decisão do projeto. Então, se o cara quer uma mola de tamanho tal, de dimensão tal, tranquilo. Mas eu vou ter que falar, então, que para ter essa de altura tal, diâmetro tal, eu preciso de tal fio, tal constante, tal característica de material de composição. Geométrico, a composição do material e assim por diante. Ou seja, são decisões que levarão ao objetivo desejado, né? Por meio dessa variável que o projetista atende a assuntos relativos à preservação da função no qual o elemento foi especificado, forma, segurança e confiabilidade. Nesse caso, né, o conhecimento que exige uma variável independente influencia na seleção metodológica empregada para estabelecer dimensões e o perfil com que ela será construída, né? Seja mola, seja projeto, seja o que for. Então, isso é muito comum. Vocês se depararem com um cliente, que o cliente fala, eu quero um equipamento que faça isso. Aí você pergunta assim, mas como fazer isso? Aí ele, não sei. Eu quero que faça tal operação, né? Ou muitas vezes, hoje o mercado, por exemplo, aparece muito projeto para a gente assim. Eu tenho esse produto, estou pegando um mouse aqui aleatório, e eu quero fazer uma máquina que embale ele. Eu quero fazer uma empacotadora desse produto. Ah, mas qual o tipo de pacote? Qual o tipo de embalagem? Né? Como vai ser? Aí talvez o cliente traga alguns requisitos para a gente. Não, quero numa caixa, quero num plástico, quero num pré-coberto. Tranquilo. A partir daí nós vamos tomar decisões, né, variáveis de projeto, a fim de atender essa demanda. Aí são pontos nossos de decisão. Isso é muito comum, pessoal. O cliente chega muitas vezes para a gente com a ideia. Como se faz? Eu já estudei isso. Uma vez eu perguntei para um cara isso, né? E aí, mas como você pensa em fazer isso? Se eu soubesse, eu mesmo fazia, né? Não ia pedir para ajuda para ninguém para fazer. Então, muitas vezes ele vai chegar para a gente com aquela questão, eu quero isso. Aí a gente também tem que fazer aquela análise, né? Será que isso é viável? Será que isso é factível? É possível ou não? Né? Até onde vale a pena ir lá?
A avaliação de adequação entra justamente nesse parâmetro que a gente comentou agora. Uma avaliação de adequação consiste nos passos mentais, empíricos e relativos à modelagem matemática que o projetista toma para se assegurar de que um conjunto de especificações é satisfatório, ou seja, adequado, factível e aceitável. Então, quando aquele cara chega lá com a gente com uma proposta, uma ideia, eu quero que faça isso, a gente internamente já começa, né? Como, por quê e se realmente é possível fazer. Muitas vezes até o pessoal faz uma análise um pouco mais além, eu acredito que às vezes desnecessária, se ela é viável ser feita, né? Aí depois de um tempo você começa a ter maturidade e pensar, se o cara está querendo, a gente vai fabricar. Ele pode ter um ponto de vista diferente. Já me deparei com projetos aonde se eu parasse a analisar, você falasse, porque o cara quer reinventar a roda, né? Esse que ele quer desenvolver já tem no mercado, ele consegue comprar, mas porque ele quer fazer o dele. Aí depois ele tinha outros parâmetros, outras características, né? Desculpa, quer dizer, outros indicadores, né? Ele tinha um conhecimento do mercado que ele reinventar a roda, fazer um produto que já existe no mercado, para ele tornou uma vantagem fenomenal lá mais para frente. Tem vários exemplos disso, né? Então, uma avaliação adequada constitui na habilidade primordial, né, do projetista. Então, você fazer inicialmente aquele discernimento se é adequado, né, se é factível e aceitável, se é possível ser feito, como ser feito. Muitas vezes você vai pensar assim, eu consigo fazer essa peça, eu consigo projetar ela, mas talvez a gente não produza ela aqui no Ceará. Por quê? Preconceito? Não. Porque, infelizmente, o nosso mercado hoje não tem uma demanda nessa magnitude. E aí eu vou ter que levar para um outro mercado que tem essa demanda maior e leve ela para ser fabricado lá. Por exemplo, dependendo do seu equipamento, você precisa usinar uma peça aí com mais de 1,60 m de comprimento. Talvez não tenham centros de usinagens que façam isso de uma única operação disponíveis no estado, né? Até tem, mas são vinculadas a empresas específicas. E aí você pensa, será que eu tenho um fornecedor que consegue usinar uma região de 1,60 aí por mais ou menos, na superfície para mim? Talvez não, para fazer o molde. Então vou ter que terceirizar esse molde numa outra região? Sim. Então, você já tem isso na sua mente, já tem essa percepção lá, se é factível ou não, né? De tão importante, essa tal avaliação é denominada de primeira habilidade. Isso aqui é onde, esse é o primeiro ponto onde engenheiros e projetistas podem começar a se destacar no mercado, né, dentre os demais. Essa primeira habilidade que a gente colocou aqui, essa avaliação de adequação, é uma característica muito interessante, é uma reação que o engenheiro tem já com a expertise, experiência, vivência dele. Então, muitas vezes, alguém vai conversar com ele sobre um projeto e aquele projeto, a partir dali, ele começa a tomar um novo rumo, porque são outros pontos de vista, outras viabilidades, outras caracterizações que começam a tornar ele o quê? Factível. Por quê? Experiência do engenheiro, né? Características de aplicação, diversos outros pontos que podem ser levados ali para o sucesso, né? Para ele se tornar adequado e aceitável o projeto. Tá? Pessoal, a qualquer momento aí, se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, viu? Nossa aula ela é para ser bidirecional, né? Todo mundo escuta e fala. Figura de mérito, né? Se no exemplo da mola das espiras o projetista encontrar diversos tamanhos e fios, né, que possam atender, né, aquela necessidade, ele então utiliza a figura de mérito para julgar e identificar a melhor delas. A rápida escolha dentre diversos modelos satisfatórios, caso haja muitos deles, né, é uma estratégia de otimização tomando por base outros fatores, né? Então, como? Custo, disponibilidade, tempo de entrega. Então, vocês já devem ter se deparado com isso, né? Muitas vezes, na própria empresa onde vocês trabalham. Eu tenho ele mais barato na internet, né? Só que aí demora 15 dias para chegar. Mas se eu for comprar ali, ele vai ser um pouco mais caro, mas em 1 hora ele está aqui disponível para a gente, porque eu vou lá, compro e trago de volta, né? Então tem a figura de mérito. Nosso tempo aqui, nossa prioridade é o quê? É tempo ou é custo? Porque se a minha máquina ficar parada aqui 1 semana, o impacto disso em relação ao sistema, né? Aí que a gente vai ver as caracterizações. Tem muita empresa
que muitas vezes tem um gargalo, pode nem ser o gargalo, mas ele tem uma única máquina, por exemplo, que é a única rotuladora, é a única embaladora, né, é a única máquina de invase lá da empresa. Então, ele tem diversos produtos, mas só tem uma máquina que invasa, só tem uma máquina que rotula. E aí, em algum momento lá, essa máquina quebra. Se essa máquina parar, ele não consegue fazer mais nada. Se ele não rotular o produto, ele não pode comercializar. Se ele não envasar, ele não tem um produto, né? E aí, o que acontece? Então, dependendo da figura de mérito, tem que ter um backup, um reparo, tem que ter uma segunda saída aqui. Então, é tempo, é custo. Então, para isso, né, é empregado para identificar o melhor, dispensando o emprego de uma análise exaustiva. Então, aqui, vocês podem ver que muitas vezes, você já deve ter deparado também numa indústria, que tem equipamentos que se quebram, se param ou se apresenta algum defeito, a reação dos gestores é sempre a mesma. Não, já conserta logo, troca logo, né? Porque ele sabe que aquela máquina, aquele componente, aquele setor, aquele equipamento, ele tem uma figura considerável dentro da rede, dentro do sistema, dentro da cadeia, que ele é fundamental. Então, o nível de intervenção, o nível de comparação é outro. Ah, mas eu tenho um setor aqui que eu tenho 3 máquinas de embalagem. Eu tenho uma rotuladora, mais 3 máquinas de embalagem. Uma máquina de embalagem quebrou. Meu gestor ele pode pensar em fazer um cálculo rapidamente, um cálculo exaustivo. Em que sentido? Se eu comprar mais barato, vai demorar um tempo para chegar, mas para eu fazer a entrega lá da demanda que eu tenho, eu posso colocar um turno a mais aí nessas 2 que estão disponíveis. E eu faço a entrega. O que é melhor? Qual o custo-benefício, né? E aí ele vai fazer aquela prévia análise, porque ele sabe que ali ele não precisa ter uma decisão a priori. Ele vai poder parar e pensar. Mas muitas vezes, se quebrar a rotuladora, que só tem uma, é consertar, porque senão não justifica os demais funcionar. Ok? Alguém já se deparou com alguma situação dessa aí? Ou similar dentro da indústria? Ou até mesmo no dia a dia? Sim, Milagre. Inclusive na manutenção de equipamentos. Você vai decidir o que vai fazer e como vai fazer. Uhum. E aí, nessa análise, você vai levantar. Tem recursos para ser feito agora? Não, vai custar muito. Pode-se fazer um reparo provisório para que isso circule sem prejuízo do equipamento. Com Ou esse certeza. equipamento pode parar e você distribui essa tarefa aqui. Isso poderia estar sendo feito aqui, ou acumulou para outro setor. Enfim, isso é muito comum. É, né? O Edson, você é da parte de aviação, não, né, Edson? Não. Não. Manutenção de equipamentos industriais. Ah, tá. Tem um colega meu que trabalha na parte de aviação, não lembro se teve um aluno que comentou isso outro dia, achei interessante. Ele comentando comigo que muitas vezes uma aeronave, né? Uma aeronave, ela vai decolar, ela apresenta uma falha, um equipamento apresenta uma falha, um sensor, alguma coisa. E aí eles têm 2 parâmetros. Um deles é ver qual é a próxima aeronave similar que está mais próxima. E aí ele espera essa aeronave descer em solo, que durante o embarque e desembarque dela ali, né, dessa segunda aeronave, ele retira esse equipamento, coloca na nave que tem que partir, e aí eles vão em paralelo buscando a solução para aquele equipamento defeituoso. Então, muitas vezes, eles esperam chegar um equipamento para tirar dele, porque ele vai ter mais tempo de solo, que está programado ali aquele tempo de solo, repara que não pode ficar no solo, porque é caro ele atrasar o voo, né? Segurar aquelas pessoas ali, o impacto é muito grande, em relação ao plano de voo, a hora, né, de pátio, asa ali, a região onde o avião está estacionado, né? E aí ele troca a peça de uma aeronave para outra para despachar essa aeronave e ele ganha um tempo maior para reparo da segunda peça. Então, aquele segundo avião que não tinha nenhum problema, ele chega um momento ali que ele vai ter faltando uma peça para ele poder dar continuidade. Essa peça vai chegar ainda para a reposição. Veja até isso por questão de satisfação do cliente também, né, professor? Para o cliente não ficar esperando e tudo. Na empresa que eu trabalhava também de transporte rodoviário era a mesma coisa. Dependendo do problema, o mecânico já ia dentro de um ônibus novo, já revisado, e aí já fazia o transbordo das bagagens das pessoas e ajeitava o outro e trazia de volta. Ah, interessante. Já não tinha essa questão de esperar muito e todo aquele transtorno, né? Ali para vocês, talvez esse ponto, né,
satisfação do cliente era fundamental. Talvez não tinha tanto impacto em questão, por exemplo, do ônibus ficar parado lá na rodoviária, num posto, né? Esperando reparo. Não tinha um custo, talvez, inserido nisso. Mas o usuário ficar ali parado aquele tempo, com certeza podia ser um impacto muito maior. Interessante esse ponto aí. Legal. Você vê que como tudo, essas decisões, essas características são estratégias, né? Talvez a empresa, para chegar nesse ponto de estratégia, de ter, digamos, esse procedimento já, ela se deparou com várias situações, testou várias saídas, né? E aí foi levando em consideração. Legal. Habilidade de síntese, né? Então, a gente leva aqui como uma segunda habilidade primordial, muitas vezes, do engenheiro. Essas, quando a gente falou aqui, primeira habilidade, segunda habilidade, a primeira habilidade aqui, ó, relação à avaliação de adequação e essa habilidade de síntese, são 2 pontos estratégicos que destacam engenheiros, né? Que destacam projetistas, tá? A capacidade de síntese envolve uma estratégia de otimização, né? Uma figura de mérito, né? Juntamente com a primeira habilidade. A meta da maioria das listas de verificação é lembrar, né, as pessoas de executar as tarefas sem deixar escapar a situação, a demanda, né? Pensar dessa forma atingir o desempenho satisfatório. Essa lista de verificação, esses pontos a serem revisados, lembrados, né, tem o propósito de estimular a habilidade e facilitar o raciocínio original e racional para engenheiros, como uma tarefa de propósito para ensinar a ele mesmo, né, que a necessidade de saber a respeito da estrutura e da conectividade, relação entre as tarefas e questões. Então, muitas vezes, você pensa lá, o equipamento ele tem vários elementos. Então, vamos pensar num carro. Um carro, eu tenho sistema de suspensão, tenho sistema estrutural, tenho sistema de transmissão, tenho sistema de propulsão, tenho conforto interno. Se um desses pontos não for adequado, os outros também não caminham. Mas para o meu sistema, por exemplo, de propulsão ser adequado, ele tem que trabalhar em conjunto com o sistema de transmissão, né? Um está diretamente ligado ao outro. Mas que adianta o meu propulsão estar ok, o meu transmissão estar ok, só que o resultado deles não gera um conforto satisfatório para o cliente. Então veja que está tudo interligado. Essa habilidade de síntese, você conseguir enxergar a correlação, né, a simbiose entre os componentes, entre os sistemas, é uma segunda habilidade que a gente fala. Então, muitas vezes você pensa assim, por que eu não vou tomar essa decisão? Por que eu não vou aceitar essa decisão que, a priori, ela parece extremamente viável e factível? Porque ele tem uma habilidade que vai resultar ele sabe qual seria o resultado, onde impactaria isso. Quer ver um exemplo muito interessante? Opa, pode falar. Isso daí se encaixa mais uma vez também nessa parte de manutenção. Eu lembrei agora de quando a gente vê a diferença daquele mecânico que troca peça e o mecânico que analisa, né? Às vezes o mecânico troca a peça e tudo e acaba dando problema de novo, não era aquilo. Ou acaba ocasionando, por exemplo, problema de suspensão, acaba pegando mais parte do carro e tudo. E é diferente daquele mecânico que ele analisa, né? Puxa, essa peça é interligada. A causa, né? E tudo, é a causa do sistema. Faz uma análise e toma essa decisão, né? No caso de trocar uma peça, às vezes até mais cara, mas que o custo-benefício vai sair muito melhor, né? Para vocês darem uma olhada, olha como é interessante. Eu vou contar um caso real que aconteceu comigo. Eu era estudante na época, eu trabalhava numa empresa, Gagliardi, nós prestamos serviço lá para eles, trabalha a parte de lubrificantes da Mobil, né? E teve um projeto que chegou numa empresa rodoviária dessas de transporte urbano, de ônibus, e na reunião, é uma empresa familiar, né? Geralmente essas empresas são. E aí o presidente da empresa, o dono da empresa, é o cara que fundou ela, é um senhorzinho lá que conhece aquilo melhor que ninguém. E foi feita uma proposta para ele, uma análise de troca dos elementos de lubrificação dos veículos, né? E uma das propostas, eu lembro disso, era a graxa. Tinha uma graxa da Mobil que aumentava a vida útil, a durabilidade dela, né? E eu lembro que quando foi apresentado para ele, foi feita a seguinte proposta, ó, se o senhor trocar apenas o modelo da marca, da graxa, que usa hoje, para a graxa, essa nova, no final do ano, a economia que o senhor vai ter corresponde ao valor de um carro. Ele conseguia comprar um ônibus com economia, né? Depois, no final do ano. E aí falava isso para ele, e no final ele respondia assim para a gente, mas essa graxa é mais cara, né? Realmente o produto ele era mais caro do que ele comprava. Só que a gente falou, ó,
Essa graxa, tudo bem, ela é mais cara, mas o senhor usando ela, o senhor vai usar em períodos mais longos, sem necessidade de troca tão constante, no final, o senhor ainda vai economizar um ônibus. Aí ele virava para mim e falava, mas essa graxa é mais cara, né? E ele sempre batia com isso, a graxa é mais cara. Tranquilo, não foi feito a ação, não foi feita a troca. Tempos depois, outro projeto, em outra condição, outra empresa, eu conversando com ele, eu perguntei, né, que aquilo ali me marcou muito, porque ele achava que a graxa era cara, ele falou, minha empresa, ela tinha, sei lá, 40 anos. Os mecânicos que ele tinha lá, era um cara que tinha começado com ele, 2, 3, e hoje os mecânicos eram senhores já aposentados que ainda estavam lá, e os mecânicos atuais eram filhos desses caras, tipo, foi uma geração que foi entrando. E ele falou, esses caras aprenderam um com o outro, ninguém tem escolaridade ali de pensar. Não adiantava eu trocar uma graxa melhor, porque eles iam continuar usando a graxa da forma que eles foram ensinados. Ou seja, se for ensinado para eles trocar a graxa toda semana eles vão trocar a graxa. Não importa se ela é melhor, se ela é pior, eles vão trocar toda semana. Então, na época, se eu comprasse uma graxa mais cara que era melhor, ia ser muito mais difícil mudar a mentalidade, a cultura deles de troca, do que eu trocar a graxa. Aí ele manteve o mesmo plano. Olha o ponto de vista que ele tinha em relação a gente, que a gente não tinha, né? Então, ele tinha conhecimento do sistema, da área. Vocês querem ver um exemplo muito didático, dia a dia? Alguns dos companheiros, alguns dos colegas aí andam de moto aqui no grupo aqui da disciplina? Anda, né? Vocês têm costume de trocar óleo de quanto em quanto tempo? A cada 1.000 quilômetros. Pronto. Cada 1.000, né? Vocês já olharam a embalagem do óleo que vocês compram para quanto que é a troca dele? Ou porque o mecânico fala que troca em 1.000 e 1.000, vocês trocam? Não olhei. Já olhei, mas não lembro. Se vocês comprarem óleo da Mobil, o óleo da Mobil é para cada 1.500 quilômetros, uma moto. Todos eles. Todos eles. Então, se você olhar na embalagem lá, tá lá. 6 meses ou 1.500 quilômetros. Só que a cultura é trocar de 1.000 em 1.000. Para a empresa, isso é excelente, porque ela vai fazer uma propaganda para você trocar lá de 1.500 em 1.500, né? Se você já troca de 1.000 em 1.000, ou se já troca antes para ela, né? Então, tem muitos fatores culturais que estão no mercado, no dia a dia, que não adianta você vir com um produto mais novo. Outros, digamos assim, as influências transversais do projeto são outras, entendeu? Tem um viés cultural, não estou falando que é errado, estou falando que é cultura, isso, entendeu? E aí vem uma outra paradigma, outra linha que fala, por que isso acontece, né? Tipo assim, influencia de tal forma que não adianta eles gastarem dinheiros em propaganda falando troque de 1.500 em 1.500, porque também o cara que vende o óleo, ele ganha na venda. Então, ele quer trocar de 1.000 em 1.000, né? Porque é mais uma venda. Ou seja, onde ele ia fazer 2 vendas, cada 3.000 quilômetros, hoje ele faz 3. Então, veja que é diversos pontos, né? São diversas áreas que a gente entra. Vou voltar aqui para as nossas características da aula. Habilidades. Eu ando de moto também, viu, pessoal? Fiquem tranquilos. Eu troquei muito tempo de 1.000 em 1.000. Fiquem tranquilos. Habilidades, né? Falamos das 8 habilidades. E aí vamos falar agora das diretrizes, né, metodológicas resultantes. Como assim? A solução de problemas técnicos é determinada pelos objetivos a serem atingidos e pelas condicionantes restritivas, ou seja, de forma que atendam às funções, sejam as técnicas, econômicas, de segurança, para o homem ou para o meio ambiente. Esse meio ambiente está entrando agora, né? Então, quando você pensa em satisfação hoje de um produto, não é só mais alguns vieses, né? Esse ponto ambiental ele está inserido. Unicamente o atendimento de uma função técnica não corresponde mais na colocação do problema, pois será apenas mais uma solução objetiva, né? Objetivada, né? Numa realização econômica. Atualmente, procura-se, né? Preocupações com segurança do homem, as NRs, como a gente falou, como também ambientais, o PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, hoje, uma empresa lá, você desenvolve um produto, você tem que pensar no descarte, nos resíduos que ele gera, né? Nas emissões daquele produto, nas consequências daquele produto.
Então, você atender apenas uma delas, talvez não seja satisfatório. Por exemplo, vamos para a área de alimentícia. Vamos trabalhar aqui, uma empresa que trabalha com produtos fritos, né, que frita em escala, em massa. Se eu tenho uma fritadeira elétrica, onde ela trabalha lá um plano de prolongamento da vida do óleo. Como assim? Eu tenho elementos que eu posso recuperar meu óleo, em sentido de filtragem, em sentido de limpeza, anteparos lá que faz a limpeza, né, o resíduo sólido dentro do óleo mesmo, eu posso ir tirando de tempos em tempos, prolongando a vida útil desse meu elemento, eu estou impactando diretamente no rendimento desse óleo, ou seja, a longo prazo, eu gero menos resíduo. Que um resíduo da minha máquina é o óleo, que ele precisa usar lá naquela cadeia, né? Tudo bem que o óleo hoje tem um destino, tem gente que compra, o pessoal já é mais conscientizado com o óleo. Mas se você for pensar assim, se eu conseguir prolongar essa vida útil, eu estou tendo um impacto tanto econômico quanto social ali, né? Dentro do meu produto. Cada um dos objetivos citados também é condicionante para os demais objetivos. Além disso, a solução de problemas técnicos está sujeita a condicionantes decorrentes de relação homem-máquina, da capacidade de produção, possibilidade de transporte, critérios de uso, entre outros. Então, hoje existem normativas, né, de equipamentos que o cara, para poder manusear, ele tem que ter uma categoria específica, um treinamento específico, não importando se essas condicionantes são fixadas pelo problema em concreto ou pelas condicionantes atuais da tecnologia. Então, também, novamente, tem projetos que a gente não toca para frente porque não é viável, talvez na região que a gente mora, nas condições climáticas do nosso país, né? E aí outros fatores culturais, sociais e assim por diante. Okay? Para isso, existe isso aqui é um fluxograma de diversos parâmetros em relação ao produto, tá? Além de interações, né, inter-relações de função, funcionamento e configuração, a solução também deve satisfazer condicionantes de modo geral. Aqui, nosso viés aqui, nosso interesse dentro da disciplina não é olhar todos esses conceitos. Então, primeiramente, mas eles estão diretamente ligados, tá? Quando você pensa num produto, aqui, função, princípio de trabalho, constituição aqui seria físico, material. São fatores que influem no projeto, mas muitas vezes eles são premissas que chegam para a gente, estão pré-estabelecidas, né? Em torno do meio ambiente, isso aqui é um fator geral. Quando a gente pensa num produto hoje, eu tenho que pensar ele de que forma? Segurança, ergonomia, produção, montagem, controle, transporte, utilização, manutenção, reciclagem, custos e prazos, né? Porque está mais ou menos na sequência de desenvolvimento. Isso aqui Professor, vai dar... Opa, pode falar. Eu estava pensando aqui na minha cabeça, eu não sei se isso chega a ser um mito, mas eu acho que todo mundo talvez às vezes pense um pouco nisso, mas eu acredito que o senhor vai conseguir responder melhor. Que seria? Na opinião do senhor, o senhor acha que tem empresas assim que propositalmente ela não faz um equipamento que dure tanto tempo justamente para ele ter aquela manutenção, ter aquela troca ali, não ser aquele equipamento que vai durar 20 anos, ser um equipamento que vai durar 5 para o cara comprar outro equipamento com a mesma marca. O senhor acha que acontece isso propositalmente na indústria? Vamos falar assim, eu não vou falar que é proposital, eu vou dar um outro ponto de vista. Talvez, se eu fizer lá um produto com uma resistência mecânica maior, um plástico melhor, um componente de uma qualidade melhor, que torne ele mais durável, talvez ele não seja economicamente viável. Você me entende? Por quê? Em que sentido? Hoje, por exemplo, se eu perguntar para vocês, está aqui na minha frente tem um teclado. Tem meu teclado aqui. A concorrência, por exemplo. Exatamente. Aí se eu perguntar para... Vamos pegar aqui 100 pessoas aleatórias. Precisamos comprar um teclado. Eu acredito que a grande maioria, não vou falar todo mundo, tá? Mas a grande maioria, primeiro ponto vai ser custo. E aí? É a velha competitividade, né, professor? Exatamente. Se o grande fator é custo, se eu não entrar nesse mercado, talvez aí é viés, é estratégia de empresa.
Se eu não entrar nesse mercado com um ponto de custo, é uma estratégia. Não, eu vou desenvolver um produto que é mais caro, mas ele tem uma maior durabilidade. Só que aí é aquela coisa, né? Talvez eu faça um, e aí esse cara precisa de um novo daqui a alguns anos só, né? Porque vai durar muito tempo lá meu produto. Em compensação, outros duram alguns meses, né? Esse aqui que eu consegui aqui no início das aulas remotas, março, ali, abril, né? Já tem umas teclas enroscando, eu desmontei ele aqui para limpar, já está mais ou menos ele aqui, já está dando umas falhazinhas. Eu comprei barato. Na verdade, eu comprei disponível, né? Porque chegou um momento ali que a demanda de mercado era muita, não tinha tanto produto disponível e você tinha que resolver a solução. Então, consequência. Então, veja que tem vários pontos, é justamente o que a gente está discutindo hoje, né? Se você pensar lá num produto, talvez ele possa ter uma durabilidade menor, porque também, às vezes, ele é especificado para uma aplicação que ele não é considerada, né? Vamos colocar um outro exemplo muito direto aqui. Você vê hoje alguns carros de origem francesa, por exemplo, Citroën, alguns europeios, né, Peugeot. Esses carros, eles têm, até mesmo alguns carros da Fiat, né, que foram desenvolvidos para outras regiões da Europa. Você vê que esses carros não têm um desempenho muito satisfatório no Brasil. Por quê? As condições do país, né? O tipo de piso, de chão, de asfalto, o regime de trabalho do usuário aqui, né? Como o cara trabalha, como o cara usa o equipamento, né? O ativo. Diversos outros fatores. Então, muitas vezes, ele não agrega valor ali àquele negócio. Não talvez que ele fosse desenvolvido. Eu acredito que possa acontecer isso sim. Tem gente que pensa lá em colocar uma vida útil naquele produto para que você possa comprar outro. Mas, ainda no exemplo de carro, tem carro que roda 300 mil quilômetros sem fazer motor. Tem um que com 100 mil quilômetros precisa fazer o motor, por exemplo, né? E é o mesmo carro, assim, mesma marca, mesmo modelo. Então, é a forma de se utilizar, são vários vieses. Mas eu acredito que sim. Tem empresas que podem pensar nisso porque eles pensam no custo, né? Então, o componente aqui é mais barato, esse plástico ele é mais barato, esse acabamento é mais barato, é mais fácil de ser produzido, mas ele não tem tanta resistência como se fosse um de melhor qualidade, por exemplo. Eu acho que também tem a ver com não querer ter estoque, né? Também, hoje em dia, poucas pessoas, quem tem estoque hoje é quem vende impulso, a gente fala, né? Porque assim, tem gente que não consegue esperar lá 15, 20 dias para receber o seu produto. Se o mercado todo trabalha assim, beleza. Hoje, tecnicamente, se você for comprar um carro, você vai esperar um tempo para receber esse carro. Nem todo mundo tem estoque do carro. Mas tem aqueles de impulso. Se eu não comprar hoje, se eu não vender ele hoje, talvez esse cara pense e não compre amanhã, né? Aí, quem trabalha com esse tipo de produto tem estoque, tem quantidade, tem pronta entrega, tem facilidade, né? Facilita a venda, são vários fatores que estão trabalhando tudo interligados, né? Acho que esse negócio do custo que o senhor falou, professor, acaba entrando muito naquela coisa que hoje em dia o ser humano é muito imediatista, né? Então, às vezes, o cara prefere a longo prazo gastar mais, mas nesse momento gastar menos do que pegar uma coisa com custo-benefício melhor e a longo prazo ele gastar menos, né? Uhum. Eu acho que antigamente as coisas duravam mais. Tem um tio meu que ele tem um caminhão, tem mais de 40 anos já o caminhão, era do meu avô, e esse meu tio ainda usa hoje em dia para trabalhar. Entendi. Mas é impressionante, assim, faz sentido, principalmente essa questão do custo mesmo. Né? Exatamente. Então são vários, veja que são muitos vieses, né? São muitos parâmetros ali que influenciam. Pode vir uma outra pessoa aqui, a gente conversar com outra pessoa, e ele dá um ponto de vista totalmente diferente. Talvez um ponto de vista cultural, né? O que adianta lá eu investir num celular, por exemplo, desenvolver um celular aqui, falando meio que de cultura, ó. Um celular extremamente resistente, lá que você garante que se cair com a tela virada para baixo não vai quebrar, porque é um problema hoje isso para a gente, né? E ele vai durar, mas que daqui a um ano eles podem estar ocioso na tecnologia, né? Ele não esteja mais atendendo a demanda de mercado aí de velocidade, 5G, 4G, né? Entendeu? Aí, de acordo com o que o Iago falou aí, do ponto de vista da segurança, né, professor? Tudo. Porque esses carros agora, esses carros novos, são projetados para aguentar impacto, né? Para absorver impacto, na verdade. Frear sozinho praticamente, né? Eles freiam sozinho, alguns deles, né? Se for fazer um teste aí no caminhão do voo dele aí, com certeza. praticamente não vai sofrer impacto nenhum, né? Talvez ele tenha que bater contra uma montanha para amassar o caminhão, né?
Porque se ele bater... Com um amigo Não, entendi. meu sábado agora, ele sofreu um acidente, ele e bateu numa picape D20. D20 90, 91. O cara foi arregaçado, entendeu? Enquanto que a D20 nem moveu do lugar praticamente. Aí entra o requisito de segurança, né? Com certeza, vários fatores, né? Não só a produtividade também, né? Esses carros mais antigos, eles eram feitos praticamente de forma manual, né? Então, quando você olhava antigamente lá os para-choques de aço estampado, eles eram alinhados ali no olho, encaixados, né? Um para-choque de aço. Toda vez que bater, vai amassar. E esses nossos hoje são de plástico. São mais frágeis. Não vou falar vagabundo, né? Mas são mais frágeis. Mas se eu bato uma batidinha leve, ele amassa, absorve, mas volta. Pô, maravilha, né? O que era ruim ficou bom na hora, não é? O ponto de vista mudou ali. Então, veja que são várias características, são muitos pontos, né? E é interessante esses pontos que a gente está debatendo hoje, isso que nós estamos colocando, espero que vocês estejam entendendo que tudo é tomada de decisão, que é justamente que nós projetistas precisamos pensar. Então, se eu for desenvolver um produto barato, é um produto. Se eu for desenvolver um produto confiável, é outro produto. Se eu for desenvolver um produto durável, é outro produto. Vocês conseguem ver isso, pensar isso, né? Entender isso de forma direta? Então, a decisão do qual material você vai usar impacta lá na durabilidade, no processo de fabricação, no custo, né? E aí, você escolhe um produto altamente resistente e só tem na cor preta, né? E aí, quando você coloca no mercado, primeira demanda lá que aparece no seu site, vocês fazem colorido? E aí? Né? E aí? Putz, será que foi uma decisão errada? Não. Nossa viés era uma durabilidade, que era uma característica em função daquele material. Ele não tem colorido, ele só tem nessa cor. Aí eu vou responder para essa cliente, não, infelizmente nós prezamos pela qualidade, durabilidade, resistência, e para isso, esse produto de alta densidade, um polímero tal, com condicionantes tal, oriundos de tal, ele traz essas características. Tipo, eu vou tentar reverter o viés dela lá, que é a cor, em função do material, entendeu? Aí vem outros setores, marketing, né? Uma jogada ali de venda, um pós-venda, né? Uma mais estruturado também, que também influencia direto. Não adianta você desenvolver um produto e não vendê-lo ele de forma no marketing, né? No comércio, digamos. Pessoal, vamos agilizar, senão não vai dar tempo, é rapidinho. Então, o que eu quero que vocês entendam somente aqui nessa... Vou mudar só a imagem que vai aumentar. Nesse fluxograma. Quando vocês forem pensar num produto, num elemento que está sendo fabricado, indiretamente nós temos que pensar em todos esses pontos aqui, ó. Segurança, né? Ó. Também no sentido de confiabilidade, disponibilidade. Quando você fala em confiança e segurança, não é só segurança de, não vai explodir, não vai quebrar, não vai me machucar. Se eu preciso usar ele agora, ele está apto a usar? Está. E amanhã, tal hora, vai estar apto? Está. Isso é uma segurança para mim. Ele é confiável, né? Ergonomia, relação homem-máquina, também modelagem, forma, design. Que adianta eu fazer um produto aqui que o cara se cansa para usar. Eu acredito que o amigo lá que dirigia a D20, ele tem um esforço muito maior do que o carro que bateu e amassou, que é muito mais confortável, digamos assim. Estamos falando de conforto, não estamos falando de segurança, nem de nada. De conforto, né? Vamos pegar os dois carros, você tem que fazer um percurso de 1.000 quilômetros. No final, quem vai estar mais inteiro, talvez, ali, né? Mais disposto, ergonomicamente falando. Produção, tipo de recurso de produção para a fabricação de componentes. O mercado que nós estamos é fornecedor, tem fornecedores, tem matéria-prima para isso que a gente quer produzir. Se não tem, cuidado. Você vai ter que colocar isso no seu planejamento. Se a matéria-prima pode vir de outro estado, seu fornecedor ser de outro estado, isso impacta no seu custo, né? Controle, a qualquer momento durante o processo de produção do objeto. Então, em qualquer momento ali, seja da produção, seja da fabricação, da montagem, eu tenho controle do processo. Eu garanto que minha matéria-prima é a minha matéria-prima sempre. Não é uma variação. A gente já viu muitas franquias dessas alimentícias quebrarem ou começarem a falhar. Por quê? O produto que eu comi em tal região é diferente do que eu comi em tal outra região.
Talvez tenha uma variação de produto ou variação de fornecedor. Muitos falam que a Coca-Cola tem sabores diferentes em função do produto da lata, né, da embalagem, da região. Um fator que está dentro da Coca-Cola é a água. A água ela não é base para todo mundo, a mesma água para todo mundo. A água varia de região para região. Consequentemente, o produto vai ter uma variação de gosto de região para região. Né? Montagem, durante, após, fora da produção das peças. Esse produto, ele é fácil de ser montado, né, de ser produzido. Após a produção, eu consigo fazer intervenções de manutenção, reparos nele. Transporte, dentro da fábrica, fora da fábrica, quero vender para outro mercado, mercado externo, mercado de outra região, outra cidade, outro estado, e aí eu consigo transportar ele. Para eu transportar eu tenho que ter uma licença especial, porque ele é um produto agrícola. Por exemplo, se você faz dar um produto que ele é derivado de leite, vamos falar assim, e você quer exportar, você tem que ter um selo específico, uma adequação na sua empresa, para não ter contaminação de exportação, né? Grãos, soja. Então, por isso que muitas vezes a gente vê na fronteira é proibido você entrar com um produto de outra região, uma comida. Você pode estar levando pragas, né? Infecções de uma região para outra. Emprego de serviço, manuseio, o que ele gera ali, né? Dentro do sistema. Manutenção, monitoramento, inspeção, reparo. Meu produto requer lá uma manutenção, tudo bem, isso não é problema, mas está no planejamento. Permite uma inspeção para eu ver essa manutenção, né, e exercer o reparo. Reciclagem, reaproveitamento, recondicionamento. Será que eu consigo comprar um produto hoje que, se ele começar a acontecer uma falha, algum problema, eu entro em contato com a empresa e eles falam, não, mande aqui que eu vou trocar ele de novo. Ou eu te mando um novo, pegando esse seu velho, e você tem um abatimento num produto novo. Muitas empresas fazem essa política já, né? De tipo de descarte. E custos, né? Tempo, prazo, gestão dessa sequência. Ok? Então vejam que todos esses elementos estão mais ou menos numa ordem de que influenciam nas decisões do projeto, do produto, mas também tem uma relação direta com a viés, com a diretriz do planejamento. Se o nosso planejamento é custo, impacta de uma forma. Se é qualidade, impacta em outra. Nós colocamos terça e quarta-feira para vocês uma atividade relacionada a rodízio, né? A nossa aula hoje a gente discutiu bastante diversos pontos. Se chegasse rápido no final e ninguém tivesse colocado nenhuma abordagem, eu ia fazer uma abordagem em cima dos rodízios. Eu tinha preparado aqui. Em que sentido? Veja que nós colocamos lá uma atividade que você vai só montar lá para conhecer o software. Nós vamos fazer mais atividade sobre ela. E aí eu penso assim, dentro desse equipamento, dentro desse rodízio, qual é a aplicação dele, qual é a necessidade dele? Em função disso, que os fabricantes têm diversos modelos de geometrias, né? Tem uns que a característica lá é carga. Eu tenho um elevado peso, uma elevada carga para ser transportada. Então, eu tenho um rodízio lá preparado para cargas mais elevadas. Eu tenho um lá que eu preciso de conforto. Como assim conforto? Ruído, maciez, a hora que ele anda, ele absorve energia. Aí eu tenho outras características construtivas. Eu tenho outro aqui que é velocidade. Ele requer uma velocidade um pouco mais elevada. Aí ele tem um específico para a velocidade. Eu preciso de um que tenha um viés direcionamento, ele seja imóvel, freio. Vejam que tudo são pontos em função das diretrizes. Muitas vezes, um único produto não consegue atender a todos. Aí nós vamos lançar modelos distintos. Eu coloquei aqui, são só manuais de fabricante mesmo, tá? Não é fazendo propaganda, não é fazendo nada. Era só para a gente poder discutir dentro disso. Dependendo da aplicação, você vai ver lá que ele coloca as características, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele coloca um roteirozinho aqui, ó. Muito interessante isso aqui. Não é isso, variáveis, piso, ó. Como você especificar o seu rodízio, né, para a sua aplicação. Então, você vai fazer algumas condicionantes. Ele já coloca você para direcionar, ajudar você. Então, veja, ó, ele coloca um primeiro passo, calcule a carga requerida em cada roda, seu rodízio. Segundo passo, tamanho da roda, tipo de rodagem, ó, se ela é mais rígida, se ela é mais macia.
se eu uso mancal, se eu uso rolamento. Mancal é embuchamento, né? Variáveis aqui, ó, como que é o piso, com a forma de tração. Veja que ele vai dando diretrizes para você comprar o melhor produto. Porque adianta eu não colocar isso, você compra de forma aleatória e depois você entra no meu site e reclama lá. O seu produto não atende à minha necessidade. Opa, mas por quê? Será que o que o senhor comprou é o correto, né, para aplicação? Aí ele tem a explicação aqui, ó, do que é cada um, né, de montagem. Não é propaganda, pessoal, é apenas mostrando que os fabricantes, eles visam atender a esse direcionamento. Mas muitas vezes isso não está apto a apenas um produto. Ou pode até estar. Vou desenvolver um produto que atenda a tudo isso, mas eu nunca vou conseguir vender ele por causa do custo dele, porque ele atende a tudo e que aquele cliente compra isso, se quer uma aplicação específica, ele vai pagar por aquilo, só por aquele outro, né? Porque hoje eu vou comprar lá um carro que leva 20 pessoas, só vai andar eu e minha família, 4, 3 pessoas, né? Então, são nichos de mercado, por isso que ele desenvolve diversos produtos. Aqui é o mesmo outro, aqui é outro fabricante, é na mesma linha de raciocínio, ele coloca aqui, é mais simplificado dele aqui. Quais são as características, como você vai determinando. Esse aqui tem no site, o Rodcar eles têm no site, você preenche no site, não está no manual deles. E aí, em função dessa aplicação, tem as características. Ok? Pessoal, sobre essa nossa discussão de hoje, deu para entender mais ou menos aí nosso posicionamento, nossas características em relação à ideia? Deu sim, Deu sim, professor. Legal. Antes de a gente terminar, só coloque o nome de vocês aí, por favor, na chamada, chamada não, né? No chat aqui, ó, para a gente poder gerar a lista de frequência. Pessoal, o intuito aqui é essa disciplina, a gente tenta trabalhar de uma forma mais abrangente. Em que sentido? Nós não estamos direcionando agora nenhuma problemática, nenhuma aplicação específica. Eu quero que vocês pensem de forma mais ampla, para depois nós vamos colocar um foco, colocar uma mira, um objetivo. Vamos desenvolver um produto, um item, um componente. E aí nós vamos pensar dessa forma sistemática, tudo isso que a gente está abordando para esse nosso produto. Ok? Só os colegas aí colocarem os nomes. Alguém ficou com alguma dúvida, algum questionamento, queria fazer alguma abordagem? Lunardi? Oi. Não sei se foi só comigo. Eu estava tentando ver o vídeo da última aula que falava do rodízio. Certo. Montagem, desenho das peças. E travou. Travou ou não abriu? Não, o vídeo travou. E eu reiniciei o computador pensando que estava no computador o problema e fui lá novamente e apresentou problema também. Talvez, eu estou carregando os vídeos no YouTube, né? Eu estou jogando no YouTube e disponibilizo o link para vocês. Isso. Talvez, não, às vezes, demora muito para ele carrega rápido, mas ele não renderiza lá, né? Tipo assim, ele não converte lá porque eu estou fazendo em Full HD. Estou tentando colocar qualidade para vocês verem detalhes. Sim, e às vezes ele não renderiza ao tempo. E aí dá uns bugzinhos. Tenta de novo, Edson. Qualquer coisa você me avisa, me fala o vídeo, eu tento tirar e colocar de novo. Entendeu? Beleza. Tranquilo? Beleza. Mas se a gente olhar aqui, ó, qualquer coisa, eu não sei se aparece para vocês. Eu acho que está na turma. Tem a turma de terça, ó, e tem a turma de quarta. Eu acho que não aparece para vocês. Quem está matriculado na terça, acho que não aparece na quarta. Não aparece, não. Não, tranquilo. Não é querendo, não estou fazendo igual os youtubers, né? Os caras falam, entre no canal, dê um like, curta os vídeos e tal, né? Mas se você entrar lá e entrar tipo na playlist, você vai ver a turma de quarta-feira ou da terça, entendeu? Vai estar na relação lá, a outra aula. Você vai ver que isso muda os comentários, algumas coisas, mas é a mesma aula, entendeu? Beleza. Aí talvez você consiga assistir o outro, mas só para tentar agilizar aí, beleza? Correto. Mas se quiserem entrar lá, dar um like no canal, né? Curtirem, seguirem. Com certeza. Já liga a monetização, professor, dos vídeos. É verdade, estamos na luta aí, né? Se a gente chegar lá a 4.000 horas de visualização e 1.000 seguidores, pode monetizar, né? A gente ganha $1 aí, $1,50 por mês. Mas tranquilo. É ganho, né? Senhores, mais alguma dúvida, algum questionamento? Tudo tranquilo. Legal. Agradeço a atenção. Pronto, show. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição, nossos meios de comunicação, né? Ó, grupo do WhatsApp ou Torpedo do Unifor Online. No mais,
nos encontramos amanhã, né? Uma parte amanhã, outra na quarta-feira, ok? Pessoal, boa noite. Até amanhã e até quarta. Um abraço. Valeu, professor. Até mais. Valeu, professor. Obrigado.